Boa noite a todos. Vamos esperar o Vitor entrar aqui, pedir para entrar. A gente já começa. Vamos lá. Vão falando aí para mim se tem... Como é que tá o som, por favor? Porque eu tô sem microfone. Qualquer coisa eu coloco o microfone aqui. Tá? Giovana, me fala aí se o som tá bom, porque... Qualquer coisa eu tenho que colocar o microfone, ó. O Vitor já pediu para entrar aqui, vou colocar ele. Vamos lá, cadê o Vitor? Doutor Vitor Aves. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem, tá beleza, tá ótimo o seu. E o meu? Tá bom também. Zero bala. Tá bom também, zero bala. Então tá bom. Eu só tô ouvindo um eco E aí, aqui da como minha é que voz. tá? Só tô ouvindo um eco aqui da minha voz. Eu vou tirar o fone um pouquinho, vamos Eu testar vou tirar assim. o fone um pouquinho, vamos testar assim. Tá, vamos lá. Ei. Ei, Continua ouvindo bem? continua ouvindo bem? Aqui tá tranquilo, tá beleza. Não, é só Só o eco se tá aqui. dando eco aí de Não, é só fundo. o eco aqui então. Então, pode deixar sem mesmo. Você tá em Pirinópolis, né? Vou colocar com Ei. 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 Aí, Aí, beleza. Já tem 7 pessoas online, 6, 7 pessoas, vai aumentando aí aos pouquinhos. 8. Bom, Vitor, e aí, como é que estão as coisas aí com essas depois dessa última semana aqui em Goiânia de lockdown e tantos outros lugares aí? Emanuel, as coisas elas Emanuel, estão bem as coisas difíceis, elas né? estão bem Com relação a essa difíceis, questão né? da Com pandemia. relação a essa questão da pandemia. A gente fica sem saber como A gente agir, fica sem saber né? como agir, Assim, né? é muito complicado, né? Assim, é muito complicado, né? A gente só para o pessoal ir, enquanto o pessoal vai entrando aí, só para a gente poder ter pra vocês terem uma noção, não foi só em Goiânia, né? Teve vários lugares aí que entrou em lockdown, vários, não é nem lockdown, né? Na verdade, eu acho que aqueles 15 primeiros dias do mês de março do ano passado foi um lockdown, muito mais lockdown do que agora, né? Porque ali realmente fechou bastante. Tá dando eco, o pessoal tá falando que tá dando eco. Qual voz tá dando eco? A minha? A dele? Fala aí pra gente. Acho que deve ser a Então, minha. não é nem Acho que Eu deve vou ser a sair e minha. vou entrar de novo. Vamos Eu vou ver. sair e vou entrar de novo. Peraí, deixa esse povo falar aqui, porque às vezes é a minha e tem que fechar tudo. Só um minutinho. Daqui a pouco alguém fala aí. Alô, fala aí pra gente, por favor. Quem que tá dando eco? A minha voz ou a do Vitor? Boa noite, Adelmo. A do Vitor. A minha. Vitor, a sua voz tá dando eco aí pro povo. Pra mim não tá. Pra mim tá tranquilo. Eu Quiser tô sair e escutando a entrar minha de própria novo, voz, tá me Eu atrapalhando tô também. escutando a minha própria voz, tá me atrapalhando também. Eu vou sair e vou entrar sai de novo, aí só e um entra de pouquinho. novo. Eu vou sair e vou entrar de novo, só um pouquinho. Tá, entra aí. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Eu tava falando que não é nem questão de lockdown, né? Não tá tendo lockdown aqui e na maioria dos lugares. O pessoal tem muita coisa funcionando. Não é lockdown, né? O negócio é que travou muita coisa. E naquela época, pelo menos é o meu pensamento, naquela época, lá no começo de março do ano passado, um ano atrás, né? Praticamente um ano atrás, aqueles 15 primeiros dias, o pessoal realmente, todo mundo, né? Eu também, todo mundo comprou a ideia, né? Porque realmente todo mundo ficou com medo, não sabia o que era e tudo mais. Agora a gente já tem uma noção muito clara, né? Pelo menos de como agir, não do que é. Do que é ninguém sabe até hoje, do que é até hoje ninguém sabe como lidar, isso tudo aí é teste, né? Na verdade, tudo isso daí é teste. Mas as pessoas estão tentando, claro, fazer o melhor e tudo mais, mas só que é teste. Não adianta querer falar que é certeza, que realmente ele vai entrar de novo, ó, que é certeza, que nós estamos tendo certeza do que está fazendo, que os governantes estão tendo certeza do que está fazendo, porque não está. Né? Ninguém tem certeza exatamente de como fazer com isso aí. Então,
É isso. Fala aí, Vitor, para ver se o povo É isso. responde se tá tendo. Para mim não tem eco aqui. Eu acho que eu tô dando minha voz de Eu acho novo. que da minha voz de novo. Eu acho que às vezes pode ser no seu computador. Pra Eu acho mim- que às vezes pode ter no seu computador, Emanuel. Não, eu tô no celular aqui. O meu aqui tá Então, tranquilo, eu acho não que tá a- tendo. Então, eu acho que A minha voz sai no seu celular. a minha voz sai no seu Tenta celular. colocar um fone daí. Tenta colocar um fone daí. Vamos lá, vamos ver se é isso. Acho que eu resolvi aqui, porque minha voz estava saindo no celular do Emanuel. Pode ser isso mesmo. E aí, melhorou? Aí, Vamos agora avisando melhorou. aí se melhorou. Deve ter melhorado mesmo, deve É. ser isso mesmo que você falou. Bom, eu estava falando com o pessoal aqui a questão de que, na verdade, o pessoal ainda tem eco do Vitor, ó. Gente, não sei, vamos seguindo aqui, vamos ver o que dá. Para mim aqui tá tranquilo, para mim aqui tá normal, não tá tendo problema não. O Adelmon Júnior falou que resolveu. Acho que Ó, vai o Delmo falou que resolveu. Vamos ver. Bom, mas a questão aqui, tem 13 pessoas, vamos entrar no assunto aqui de vez, então. A questão aqui, nossa, é liberdade religiosa, né? A gente não vai ficar também discutindo outras coisas aqui, porque, igual como eu estava falando aqui antes, quando você saiu para voltar. Na verdade, pelo menos o que eu penso é que ninguém sabe nada dessa história de como agir, né? Como fazer, o que fazer, como fazer, tudo é teste. Né? O problema são os testes do jeito que estão fazendo os testes. Isso daí complica tudo. Tá sem eco mesmo, beleza, resolveu. Então, assim, só um iniciozinho, só para a gente poder entrar no assunto, mas eu tenho as minhas convicções, não só as minhas convicções, mas também centenas de estudos, você pode procurar isso para todo lado aí. A liberdade religiosa, ela é mais que um direito, o pessoal coloca ela como um direito constitucional, ela é um direito constitucional, né? Liberdade religiosa está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 6, se não me engano. Está lá, é um direito constitucional, um direito fundamental, constitucional fundamental, inclusive, né? Só que, assim, o direito constitucional, ele está abaixo do direito natural, sabe? A Constituição, uma lei, qualquer lei que seja, ela não pode entrar em confronto, bater de frente com o direito natural, porque o Estado, ele não tem sequer direito de querer mexer nisso, de querer legislar sobre o direito natural. O que ele tem é que reconhecer e garantir que as pessoas exerçam esse direito caso elas queiram. Né? Isso é o direito natural. É essa relação que o Estado tem que ter com o direito natural. E a liberdade religiosa é um direito natural. Né? E é um direito natural dos mais importantes. É o direito natural que fica, pelo menos no que eu vejo, no que eu percebo, é o direito natural, abaixo do direito à vida, é o mais importante. Eu até explico por que é o mais importante. É o mais importante porque dentro dele está, por exemplo, a liberdade de expressão. A liberdade religiosa é um tipo de liberdade de expressão também. Agora me responde aí, Vitor, algum governante vai ter coragem, pelo menos nesse momento, de bloquear, de impedir liberdade de expressão? Emanuel, não vai, mas liberdade religiosa ele impede. Essa é uma questão muito complicada que a gente está vendo, e não só os governantes, isso a gente não está falando nem só de executivo e legislativo, mas às vezes a gente vê que quando os governantes começam a entrar demais na seara dos direitos fundamentais, aí, questão de liberdade religiosa, liberdade de expressão, o que a gente tem visto é o poder judiciário, né, meio que dar um passo para trás e deixar, né, os poderes públicos fazerem o que quiserem. Então, assim, isso que você está falando, né, complementando o que você está falando, e isso, pelo que eu tenho visto, tem sido o maior risco, né, para essa questão dos direitos fundamentais como um todo, não só para a liberdade de religião, a liberdade de expressão. Eu sim. Hoje até me perguntaram lá aqui no Instagram, né? Lá não, aqui no Instagram, na caixinha de pergunta lá, sobre essa questão aí. E eu estava falando justamente isso. A questão é que virou o seguinte: decreto hoje, ele está acima da Constituição. Né? Então, para quem não é do direito aqui, porque tem muita gente que não é do direito aí, nós estamos com um tanto de pessoas, quase 20 pessoas,
mas tem muita gente aqui que não é do direito, não tem formação jurídica. É só para explicar, eu coloquei uma analogia lá. A situação que estão fazendo com os decretos, estão colocando acima da Constituição, é como colocar, foi o que eu falei, né? Como colocar, ter uma bicicleta, você se jogar na frente de um caminhão bitrem, né? O decreto é a bicicleta, a Constituição é o caminhão bitrem, e você dá perda total no bitrem. Sabe? É uma coisa totalmente absurda você querer colocar um decreto acima da Constituição. Só que o que tem acontecido? Eu vejo que todos não têm questionado isso, ninguém tem questionado isso, e mesmo que questionar, eu não acredito que o judiciário vá resolver isso da forma como tem que resolver, que é dizendo, esse decreto é inconstitucional nisso, porque o que tem acontecido, que a gente tem visto, é o seguinte, a situação pede isso, a situação tem pedido isso, mas como a situação tem pedido para a gente restringir os direitos fundamentais, a situação tem pedido para a gente restringir os direitos naturais, é uma coisa que nem existe, né? Restringir direitos naturais não existe, mas os direitos fundamentais, os direitos constitucionais, tem pedido para restringir, uma situação, é uma coisa complicada, é um caminho que eu não sei se tem volta, sabe? Porque quando você abre mão de direitos, para você ter esses direitos de volta, é uma vida, sabe? É uma luta para você ter esses direitos de volta, só para voltar ao status quo antes, né? Só para você voltar ao que estava antes. Já é uma luta. E nós estamos deixando os nossos direitos sendo consumidos por essa situação. E um deles é a liberdade religiosa, né? Que está sendo consumida por essa situação. E às vezes a gente não está percebendo, né? Essa é uma questão bem complicada, e assim, antes da gente adentrar no mérito, é importante, né, falar também que nem eu nem você, eu tenho certeza que você também não, a gente não está negando a gravidade do problema da pandemia. É talvez um dos problemas mais graves, né, que a humanidade já enfrentou nesse sentido de pandemias, até porque o contexto, né, da globalização atual, a velocidade, né, de locomoção das pessoas, tudo isso contribuiu demais para que essa pandemia se tornasse o que ela é hoje, né? Então, assim, a gente não está negando hora nenhuma da gravidade da situação posta. Só que, né, o que a gente tem percebido é que os poderes públicos, eles têm adotado algumas medidas arbitrárias, né? E por que arbitrárias? Porque o que a gente percebe na prática é uma falta de critério, né? Uma falta de critério para saber o que abre, o que fecha, o que funciona, o que não funciona, quais medidas são eficazes, quais são menos eficazes. Porque na prática, né, por exemplo, eu vou pegar o contexto de Goiânia que a gente tem acompanhado no dia a dia. Não faz sentido nenhum você determinar o fechamento de igrejas que já estavam funcionando com capacidade reduzida, que já estavam tomando, né, a grande maioria, lógico que a gente não pode generalizar, mas que estavam tomando todas as precauções, como distanciamento social, álcool em gel, ventilação do ambiente, espaçamento das pessoas, enfim, todas aquelas medidas, e você de repente fala, não, agora já não, né, vamos fechar, não pode ter mais celebrações coletivas, e ao mesmo tempo a gente vê aquelas matérias jornalísticas de ônibus lotados, de terminais de ônibus lotados, né, então a gente vê que determinados setores da economia vem sendo privilegiado em detrimento de outros, né? Então, que critério é esse que os poderes públicos estão utilizando? Porque, com certeza, o critério científico, né, que geralmente o poder público se baseia em dados da Secretaria de Saúde, né, enfim, dados científicos, mas, né, são dados que eles não estabelecem medidas, eles não falam assim, eu tenho 100% de certeza que essa medida aqui vai funcionar. Então, o que a gente tem que pensar é quais são os critérios que estão sendo adotados, né? Quais critérios estão sendo adotados? Esse critério é o mais justo? Sim ou não? No caso específico da liberdade religiosa, porque aqui a gente entra já na questão dos serviços essenciais, né? E a gente discutiu isso demais, né? A gente viu, assim, no Brasil inteiro, começar a discutir essa questão. As atividades religiosas
podem ser considerados como serviços, entre aspas, né? Serviço é até engraçado essa palavra. Colocado essa coisa de serviço, né, Serviço essencial. como se fosse uma relação de consumo aí. Exatamente. Então, assim, a partir desse ponto, já dá pra gente, né, meio que pegar aqui e ver que o poder público, ele não sabe, né, no que consiste a religião e o sentimento religioso. Porque até em uma entrevista que eu dei para a Band com o jornalista Frederico, a gente estava conversando um pouquinho, ele falou, e eu conversando com ele, eu falei, ó, Frederico, que ele também é bem religioso, né? E a gente conversando, eu falei, ó, para muitas pessoas, ir na igreja é tão essencial e tão importante como respirar, como comer um prato de arroz com feijão, e olha lá, na verdade é muito mais importante do que isso para as pessoas que acreditam. Então, nesse momento tão complicado, tão perigoso, tão triste como o dessa pandemia, como, né, que você vai negar à pessoa o direito dela se expressar religiosamente? Porque aí você vê o poder público, ele vem falar, não, mas você pode ir na igreja, né, você pode rezar individualmente, você pode assistir uma missa online, né, mas para quem é fiel, e aqui eu não sei quantas pessoas que estão nessa live aqui, né, que são católicos, evangélicos, né, ou às vezes professam outra fé, mas para nós católicos, a missa, ela é um ato singular, não tem nada na nossa fé que se compara à celebração litúrgica da missa, né, ao rito eucarístico ali, você receber a comunhão no ato da missa. Então, uma pessoa, né, um prefeito virar e falar, não, mas se você quiser, você assiste a missa de casa, isso é uma das maiores ofensas que uma pessoa, que um fiel pode escutar vindo da boca de um representante que foi eleito por essas pessoas. Porque nós somos fiéis, mas ao mesmo tempo nós somos cidadãos. Nós votamos e nós colocamos essas pessoas lá. Então, eu acho muito incoerente agora essas pessoas virem e falar, não, você não pode expressar a sua fé, né? Você não pode ir a uma missa. E aqui, né, vamos deixar bem claro também que a gente não está falando que a gente quer participar de missas de qualquer forma. A gente não está falando que a gente quer abrir as igrejas, lotar. Não, não é isso. É simplesmente abrir e possibilitar com que as missas ocorram com a presença dos fiéis. Que sejam, né, a presença reduzida dos fiéis, 10%, 20%, tudo bem, né? O que não pode é o poder público ficar, né, nessa ingerência com relação à religião. Né, Emanuel? Porque a gente viu aquele último decreto que o prefeito de Goiânia até estava querendo passar uma legislação alternativa àquela que ele vetou anteriormente, mas a gente percebeu que ele colocou a atividade religiosa como serviço essencial, mas ao mesmo tempo ele falou, não, em qualquer momento, durante essa pandemia, eu posso editar o decreto, eu vou suprimir seu direito de ir à missa. Então, assim, né, o que está acontecendo? É o seguinte, bom, vamos lá, você falou um monte de questões aí, vou só comentar. Sobre essa situação que o pessoal colocou, já até batizou, né? Chama de negacionismo. Tudo é negacionismo, na verdade, né? Você comentou aí, na verdade, ninguém aqui está defendendo que não existe, que é invenção, nem nada disso. A gente está vendo que as pessoas pegam e tudo mais, né? A questão é como isso tem sido tratado, como tem sido a reação do poder público, né, com relação a toda a situação. Então, ninguém está negando, ninguém nega que exista doença, né? Ninguém nega isso. O que a gente questiona é como tem sido feito, as coisas que têm sido feitas, né? Eu, pelo menos, questiono isso. Como tem sido tratado tudo isso, como tem sido a reação a tudo isso. Bom, passado isso, só a questão da missa online, né, e tudo mais. É muito difícil, porque esses governantes, eles não têm, muitos deles se dizem católicos. Né? Nós temos um STF que os 11 se dizem católicos, né? Ao mesmo tempo, eles aceitam questões de aborto e tudo mais. Mas, então, é católico só da boca para fora. Mas a questão é assim, a missa, o cristão, não só a missa, mas também o cristão das outras denominações, né? Não só os católicos, a missa, ela é um ato, o cristianismo, a exercer essa religião, seguir essa religião, é algo comunitário. Não se faz isso sozinho.
sabe? Se fosse budismo, era sozinho, mas não é, sabe? Jesus não andou sozinho, ele andava com um monte de gente, e ele ainda hierarquizou essas pessoas, né? Dentro desse monte de gente, tinha 72 que eram escolhidos, dentro dos 72 escolheu 12, dentro dos 12 tinha 3 mais próximos, dentro dos 3 escolheu um para ser papa, né? Então, ele andava junto com as pessoas, era feito junto, não era cada um na sua casa, não era cada um, né? Então, não existe essa relação. É claro que pessoas que não podem ir, né? É melhor do que assistir um programa qualquer na televisão, assista, tudo bem, assista a missa, não tem problema, mas não é a mesma coisa. As pessoas precisam entender que não é a mesma coisa, né? Só que não entendem ou não querem entender, e aí eu estou falando de quem emite esses decretos, né? Então a situação não é essa, não é assim que se faz. Nós vimos decretos absurdos, decretos de lugares aí que queriam colocar a Eucaristia dentro de um saquinho para poder distribuir para os fiéis. Poxa, aquilo ali não é café da manhã, né? Aquilo ali não é café da manhã, aquilo ali não é lanche. Uhum. Ali é a Eucaristia. Então é preciso também, né, ter o mínimo de bom senso e respeito com as coisas que vão falando. Exatamente, E é aquilo que a gente fazendo. estava falando, né? É a falta de critério para fazer as coisas. Porque, por exemplo, você acha que o secretário de saúde falou que colocar a Eucaristia, eles nem sabem, né, o que é aquilo, né? Que é o corpo e o sangue de Cristo, né? Que Cristo está na Eucaristia. Então Que eles não querem é uma colocar aquilo dentro do saco representação, plástico. Exatamente. Então, não assim, é uma representação, não é um simbolismo. Para a gente, é o corpo. E é o corpo mesmo, né? Para a gente é e é mesmo. Se para eles não é outra história, mas é o corpo de Cristo. Então você não vai colocar dentro de um saquinho, porque não é lanche, né? Não é tudo isso. E a outra coisa que você estava falando também é a questão de coisa de aglomerar dentro da igreja, né? A maior falácia que tem é dizer que as igrejas estão aglomerando pessoas, sabe? Eu não vou nem falar de ônibus, igual você citou, não vou nem citar ônibus, porque isso aí já virou lugar comum falar sobre essa história aí, sobre o negócio de ônibus. Porque ônibus está tudo lotado mesmo e não tem jeito, e não tem como parar. Como é que você vai parar? Né? As pessoas têm que ir trabalhar, não é todo mundo que tem carro e nem todo mundo que dá conta de pagar Uber. Ah, o empresário vai pagar. Sim, o empresário vai pagar. O Estado também vai pagar? Porque o técnico de enfermagem lá, que está indo para o hospital cuidar justamente das pessoas de Covid, ele tem carro? Ele tem uma moto? Ou ele vai de ônibus? Ele tem dinheiro para pagar Uber? Sabe? Então, assim, são coisas que não é totalmente sem noção. Se você parar para pensar 30 segundos, você já vê que a coisa não vai funcionar. Né? Mas, então não vamos nem falar de ônibus. Vou falar, por exemplo, de banco. Como é que estão os bancos? Vamos falar em supermercado, sabe? Alguém vai ter coragem de decretar feriado bancário por causa de Covid? Não vai, sabe? Vai em frente à Caixa Econômica Federal em dia de pagamento de auxílio emergencial, para ver como é que tá. Sabe, ali não tem Covid que suporte a quantidade de gente. Então, é um desacordo com a lógica, como você estava falando aí, uma desproporção, né? Porque é óbvio que existiram igrejas católicas, pelo menos aqui eu não vi nenhuma, aqui em Goiânia eu não vi nenhuma, mas existiram igrejas que extrapolaram, que passaram dos limites, que não cuidaram e tudo mais. Mas você vai, pelo menos nas igrejas católicas, que eu frequento a católica, então eu posso falar dela, né? Nas igrejas católicas que eu fui, todas estavam com os bancos fechados, com coisas até meio sem lógica, sabe? Separando o casal. Eu e minha esposa tinha que sentar um em cada ponta do banco. Né? Eu durmo com ela, mas eu tinha que sentar um em cada ponta do banco. Por quê? Porque as pessoas, aí já vem a questão de estética, né? Não, porque as pessoas veem, as pessoas não sabem se são casadas, vai filmar, não sei o quê. Né? Então, assim, já virou também uma questão de estética isso. Pois é. Então, tem uma série de questões. Agora, essa desproporção, a gente está vendo isso para todo lado. Sabe? Foi preciso, lá em São Paulo, ter uma lei estadual declarando... Boa noite, Marisete. Declarando o culto religioso como você falou, né, como serviço, né, como serviço essencial, para não fechar, porque senão fecha tudo.
como está acontecendo nos outros locais, senão fecha tudo. E as pessoas deixam de ter um direito fundamental, mais que um direito constitucional fundamental, um direito natural. Então é complicado. A coisa não está simples como a gente pensa. E o trabalho em cima disso está mais complicado ainda. Sabe? O trabalho em cima disso é muito mais difícil. Porque trabalhar politicamente em cima dessas coisas aí, olha, você sabe, né? O jeito que é. A gente tá mexendo nisso, a gente sabe como é. Desde domingo passado, pelo menos aqui em Goiânia, desde domingo passado, não tem um dia que a gente não tenta, que não tem uma novidade, que não tem uma tentativa, uma liminar indeferida, um recurso indeferido, alguém reclamando, alguém pedindo. Então é difícil. Pois é. Boa noite, André, tudo bem? O André Abraão, advogado, presente aqui. Pois é, mano, uma coisa que você falou que eu fico muito reflexivo sobre é essa questão que a gente conhece a realidade da Igreja Católica, então a gente, né, enquanto fiéis, a gente fala a respeito dela, mas a gente vê que a gente não pode generalizar. Não são todas as igrejas, e nem mesmo com relação à Igreja Católica, não são todas as paróquias que obedecem à risca, né, todas as imposições, de segurança e tudo mais. Enfim, mas o justo seria que essas pessoas que porventura transgredissem ou transgredirem essas normas de segurança, que elas sejam punidas individualmente. Não tem porquê a gente cogitar a possibilidade de todas as pessoas que professam alguma fé serem penalizadas porque algumas pouquíssimas desrespeitam, né, as normas que foram colocadas. Então não faz sentido. Aí a prefeitura vem falar, mas nós não temos fiscais suficientes. E agora a gente tem culpa por conta da incompetência da prefeitura. Sabe? Não faz sentido. Não, e assim, não é nem, eu vejo que não é nem questão de incompetência da prefeitura nesse ponto. Né? Em outros tantos é. Porque assim, ninguém esperava um negócio desse e realmente não existe, não tem condições nenhuma de fiscalizar tudo. Não tem como. É impossível, né? Fiscalizar tudo, fiscalizar. Então, à medida que esses decretos, os dias vão passando, não tem como, vai afrouxando mesmo. Todo mundo vai afrouxando. Né? Porque no primeiro dia a coisa ainda fica mais dura e tal, depois vai afrouxando. Não tem jeito, não tem fiscalização para isso. Mas assim, a questão da liberdade religiosa, eu acho que a gente precisa compreender que milhares, né, muita gente, milhares de pessoas ao longo da história, elas morreram para garantir a liberdade religiosa, sabe? Milhares ainda continuam morrendo, sabe? Se você está ouvindo aí e acha que não é verdade, que é exagero meu, vai lá no Google, né, faz uma busca lá, como que anda a situação de cristãos na África, a África Islâmica, vai lá e olha como anda a situação de cristãos na Índia, né? Pode até procurar como anda a situação de cristãos com os budistas lá no Oriente, né, lá na China, Japão, que pessoal, Mongólia, que pessoal ali, né? Eles sempre estão sendo massacrados. Aí o que a gente vê por aqui são vários católicos, cristãos, né, de todas as denominações, de outras denominações, achando normal e tudo bem restrições à liberdade religiosa. É como se fosse algo mágico, que todo mundo, todo povo consegue só porque quer. Sabe? Aí, Vitor, assim, você vê que às vezes eu tô sendo meio enfático demais nessas coisas, né, às vezes duro, mas é porque a situação é dura. Quando você abre mão de um direito, e nós estamos abrindo mão de um direito, porque nós não estamos quem está trabalhando, está lutando, para isso às vezes é criticado, porque está lutando por isso. Eu recebi críticas com relação a isso, porque você está querendo disseminar o vírus e tudo mais, essas coisas assim. Só que não consegue assim, pensar que o direito dele não vai retroagir. Exatamente. Exatamente. E quando as pessoas escutam isso, elas podem até pensar, assim, como você tinha falado, porque é só uma restriçãozinha temporária. O que eu mais ouço, né? Isso aqui é temporário, mas não é. Não é porque
Hoje a gente está, lógico, a gente está numa situação, eu creio que é a pior que eu já vi na minha vida, eu nunca vi nada igual. Mas o que me garante que o poder público, né, depois que passar essa questão da pandemia, daqui vários anos, né, lá na frente, que o poder público não vai querer restringir, não só a liberdade religiosa, mas outros direitos fundamentais, da mesma forma com que tem sido feito hoje. Né? Porque, assim, quando a gente fala de restrição de direitos fundamentais, que é algo extremamente sério, né, é possível no ordenamento jurídico direitos fundamentais serem restringidos? Isso, né, se você pegar qualquer direito constitucional, jurisprudência da STF, você vê que é possível a limitação de direitos fundamentais. Mas como esses direitos fundamentais podem ser limitados? Essa que é a questão. E a questão que está posta aqui hoje, que a gente tem falado, a liberdade religiosa está ameaçada? Ao meu ver, sim, porque existe uma falta de proporção nas medidas que estão sendo tomadas, como se esse vírus, de repente, você contraísse ele na igreja, mas num banco não, né? Como você colocou, como se esse vírus respeitasse horário, né? Então, assim, quais são os critérios de proporcionalidade para a tomada dessas decisões, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Direitos fundamentais podem ser limitados? Sim, mas essa limitação que está sendo imposta hoje é justa? E mais do que isso, um prefeito, através de um simples decreto, um decreto que é o ato normativo mais precário de todos, se você pegar a pirâmide de Kelsen ali, você vai ver que o decreto está, né, tá no chão, né? Um simples decreto pode limitar um direito fundamental, e mais que um direito fundamental, um direito natural, né, que, assim, que ele não está nem nessa pirâmide de Kelsen. Então, como que fica essa questão? Né? Porque Essa questão é o de grande pirâmide, problema. essa questão de pirâmide, Vitor, só explicando também para o pessoal que não é do direito, existe uma hierarquia de leis, né? Um decreto não pode atacar uma lei não pode atacar a Constituição. E nós temos um decreto está lá embaixo na pirâmide, ele está atacando a Constituição, né? E isso daí tem acontecido demais. Mas antes de responder o Marcelo aí, só para fechar essa questão aí, de direitos que sofrem recuo, né? Eu acho que é preciso entender que qualquer direito que sofre um recuo, qualquer que seja ele, vai demorar uma vida para você conseguir fazer que ele volte ao que era de novo. Especialmente direitos fundamentais. E a liberdade religiosa é um direito fundamental. Não vou colocar nem como direito natural, que está até acima, né? Então a gente está quieto, deixando que retirem um direito que o Estado nem pode mexer. Né? Ele pode restringir, como você colocou aí, ele pode restringir e tudo mais. Ele constando como direito natural, ele não deveria nem poder restringir. Né? Só um outro ponto, antes, já que você estava falando dessa questão da hierarquia de leis, certas coisas que estão acontecendo por decreto só podem acontecer quando existe estado de sítio, sabe? Tem lugar que está tendo toque de recolher. Toque de recolher só pode, não é nem estado de emergência, quando o país está em estado de emergência, quando o país está em estado de sítio. Sabe? É uma situação extremada. Eles estão fazendo isso por decreto. Então, assim, é extremamente absurdo. Só antes de falar do Marcelo aqui, só ler da Alessandra aqui. A Alessandra também é da Unijuc, né? Marisete, Marcelo também são da Unijuc. A Alessandra falou assim, o poder público já está restringindo direitos fundamentais, por exemplo, o livre comércio. A liberdade religiosa está sendo violada. Sim, é o que a gente está colocando aqui, né? E por decreto. Isso que é mais complicado, né? A Marisete também só está havendo tanto abuso quanto porque a população concorda ou aceita. Sim, o limite é o que a gente vai deixando, né, acontecer. Mas a pergunta do Marcelo, Vitor, até deixar ela para você aí, vocês acham que a falta de conhecimento dos governantes sobre a intocabilidade do direito natural, que existe falta, né, de conhecimento dos governantes sobre o direito natural como um todo? Essa pergunta é muito boa do Marcelo, porque assim, eu acho que até certo ponto é de fato ignorância, né? Às vezes falta de conhecimento, mas por outro lado, a gente não pode também deixar de reconhecer que os governantes, eles têm toda uma assessoria jurídica, técnica,
de todas as formas que a gente imaginar. Então, eles têm uma assessoria técnica de saúde, eles têm uma assessoria técnica jurídica, né? Então, assim, quando a gente fala de direitos fundamentais, essa equipe deveria trabalhar em conjunto para falar para o prefeito, ó, né, isso aqui não deveria ser feito. Mas eu vejo que muitas vezes, Emanuel, né, e isso é um ponto de vista muito pessoal, mas eu penso que essa questão da Covid, muitas vezes, ela se torna uma questão política, né? E muitos governantes, eles gostam, às vezes, de tomarem algumas medidas populistas para ganhar manchete. Essa que é a realidade. Não que todas as medidas sejam erradas ou populistas, mas a gente vê que algumas, por exemplo, sempre quando mexe com religião, dá manchete. Eu não sei se você já percebeu isso, sempre dá manchete. Então, qual que é a primeira coisa que eles fazem? Mexer com a igreja, sempre. Né? Então, não me surpreende. Mas, assim, Vitor, eu não sei. Eu não sei, não, eu sei. Mas você formou muito depois de mim, né? Mas, assim, não que tenha diferença de idade, a gente é da mesma idade, é que você entrou depois, lá na faculdade. Mas é o seguinte, eu não tive uma matéria de direito natural. Eu eu não tive uma disciplina. Eu tive um tópico dentro de uma matéria no início do curso, que foi, na época, era IAD, né? Na época era Introdução ao Estudo de Direito, hoje é só Introdução ao Direito. Eu tive lá um tópico dentro dessa matéria falando sobre direito natural, depois nunca mais. Uhum. Eu acredito que na sua faculdade você não tenha tido muito mais do que isso também. Então, as faculdades, elas não ensinam mais direito natural. Então, essa coisa de dizer o que eu sei de direito natural, eu procurei por fora. Né? Eu fui estudar por fora, fui estudar depois, fui estudar porque eu fui vendo que a coisa, né, principalmente por causa, e depois do direito canônico, então aí que eu fui estudar mesmo direito natural, né? Porque é muito, muito baseado ali no direito natural. Mas assim, eu acredito que esse corpo técnico que você falou, que eles têm, não seja tão relevante nesse sentido. Porque são poucos advogados, juristas, não só advogados, mas juristas como um todo, que sabem falar sobre direito natural que eu conheço. Não conheço muitos. Isso aí é verdade. E falando sobre direito natural, eu lembro que a gente teve uma formação no ano passado, eu nem lembro qual mês que foi, mas uma formação com o Dr. Ives Gandra, né, filho, e ele falou muito sobre essa questão de direito natural. Inclusive, uma dica de leitura para quem quiser aprofundar nessa questão de direito natural é o livro do Dr. Ives Gandra, que, se eu não me engano, chama... Nossa, depois eu vou achar o nome Eu não direitinho, mas lembro. O Fundamento do Direito Positivo, alguma coisa do tipo. E só encontra em sebo, mas se escrever Ives Gandra, livro, Fundamento do Direito Positivo, vai aparecer lá. Mas, nesse livro dele, eu achei muito interessante que ele coloca de forma clara, que o direito natural, ele é o fundamento de validade do direito positivo. Então, se a gente tiver uma lei que contraria o direito natural, essa lei é inconstitucional, ela é inválida, ela não deveria existir no nosso ordenamento jurídico. Não é nem que ela é inconstitucional, né? Não é nem que ela é inconstitucional. Justamente. Tecnicamente falando. Ela é inválida porque ela atinge o que é natural, ela atinge o que vem antes dela. Exatamente. Então, porque assim, senão a gente vai ter que viver... a gente não vive para servir a lei que existe para servir. Exatamente. E o nosso ordenamento jurídico, ele é muito completo, ele é muito bom. A nossa Constituição Federal de 88, ela é excelente, né? Ela é uma Constituição muito prolixa, mas ela é uma Constituição boa, né? Em todos os aspectos. O problema é que ela vem sendo violada com frequência, né? Hoje que a gente está conversando especificamente sobre essa questão da liberdade religiosa, a gente percebe que, assim, a nossa Constituição está em consonância. Se você pegar os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, a Declaração Internacional de Direitos Humanos, se você pegar o Pacto de São José da Costa Rica, enfim, se você pegar todos os tratados de direito internacional que tratam de direitos humanos, você vai ver que está em consonância, né, com a nossa Constituição Federal. E isso é muito bom. Só que a questão né, qual está sendo a prática disso hoje? Porque, por exemplo, você pega o artigo 19, inciso 1º da Constituição, né, que fala que veda, né, a União, Estados, municípios, embaraçar, né, o funcionamento das organizações religiosas, das entidades religiosas.
E isso, né, foi parar na Constituição por conta do princípio da laicidade. Né? E o princípio da laicidade, que é um direito natural também. A gente acha que o princípio da laicidade é aquela separação absoluta entre Estado e Igreja, mas num primeiro momento, né, o princípio da laicidade ele foi concebido no sentido de que o Estado não intervisse na Igreja, não o oposto. Né? Claro que se você pegar as raízes históricas do laicismo lá na Revolução Francesa, né, houve aquele conflito muito grande, mas o laicismo não surgiu, não foi por conta dos revolucionários franceses que queriam a separação de Estado e Igreja, mas justamente toda a perseguição que a Igreja sofreu também durante a Revolução Francesa, né, e hoje o que a gente vê na França, por exemplo, é uma intervenção absurda que o Estado faz na Igreja. Né? Então, assim, essa separação ela é sadia. Só que o que a gente está vendo hoje no Brasil é um retrocesso nesse sentido, porque hoje um simples decreto já é o suficiente para um prefeito falar, não, eu vou fechar aqui a sua igreja e você não vai entrar nela. Em Goiânia a gente não chegou ainda nesse ponto, mas eu tenho notícias, por exemplo, eu não sei se a Marina está aqui na live, né? A nossa colega lá do mestrado, a Marina, lá em Patos de Minas, o prefeito da cidade passou um decreto, não abre a porta nem da Cúria, nem para expediente interno dos funcionários da Cúria, né, da diocese lá de Patos de Minas, eles não podem entrar lá para trabalhar, entendeu? Então, assim, você autoriza um banco a funcionar, você autoriza outras coisas, mas um expediente interno de uma organização religiosa, qual o sentido disso, né, de vedar isso? Uhum. Não, mas tem várias coisas aí, né? Assim, primeiro, não existe conflito entre direito natural e, no caso de liberdade religiosa, que a gente está falando aqui, o direito positivado, né? Que foi o que você estava falando aí na questão do livro do Ives Gandra, que é excelente mesmo. Não lembro o nome do livro também. Mas ele ficou 1h30 falando para a gente sobre isso, né? Ano passado foi em novembro a palestra dele para a gente. O problema é que a gente tem aqui no Brasil uma mentalidade tão positivista e judicante também, que qualquer pessoa que aparece no escritório, né, no meu, no seu, qualquer um, ela menciona que ela quer ir com ação até o STF, se for preciso. Né? Qualquer advogado que recém pegou a OAB já passou por esse tipo de frase, né? Que vai lutar até no STF. Então, assim, o pessoal, no Brasil, a gente aprendeu a ser judicante, a sempre entrar, não tentar mediar situações e nem conciliar, né, as situações. E todo mundo pergunta também, outra coisa que todo mundo pergunta é assim, onde que está escrito? Né? Como se tivesse que ter lei para tudo. Não tem que estar escrito. Não precisa estar escrito. O direito natural é direito natural, ele não tem que estar escrito. Ele está inscrito no ser humano, mas ele não está escrito, ele não precisa estar, se você pegar o Código Penal, por exemplo, não está escrito assim, ó, não pode matar uma pessoa, não está escrito isso. Ele já vem direto assim, ó, matar alguém, pena, tal, né? Então, porque já é uma coisa que não precisa estar escrito na lei, que não pode matar uma pessoa, né? Do jeito que as coisas andam, daqui a pouco vai precisar estar escrito, né? Para as pessoas entenderem. Mas, a princípio, não precisa estar escrito isso. Então, é direito natural. Mas mesmo assim, a questão da liberdade religiosa, ela está escrita, né? Ela está positivada, ela está lá na Constituição, no artigo 5º, lá no inciso 6. Existe a liberdade religiosa, existe lá no 19 também a situação de os estados não embaraçarem o culto, como você estava falando, né? Só que isso não tem acontecido, não é isso que a gente tem visto, né? Não é isso que a gente tem presenciado, e tudo mais. E o meu questionamento maior é justamente assim, porque se você tem leis, se você tem uma Constituição, que em momentos que ela precisa ser usada, ela não vai ser usada, ela vai ser deixada de lado, para que você tem? Sabe, porque é muito bonito ter isso lá na Constituição, né? A liberdade religiosa, o Estado não vai embaraçar o culto e tudo mais. Ótimo, é lindo isso. Mas na hora que a gente precisou, que a gente está precisando agora, não serve. Porque a situação, então, não é assim. E se está lá, é por um motivo. Se está lá, é porque foi votado. Se está lá, é porque na época, foi pensado que seja assim. E ninguém pensou em mudar antes. Agora vai mudar agora por decreto? Né? Então, é muito complicado. E o outro ponto, só um pouquinho antes de você entrar, o outro ponto que você colocou, essa questão do laicismo e laicidade. Né?
as pessoas, a maioria das pessoas sequer entende a diferença de laicismo e laicidade, ou que existe, né, diferença entre laicismo e laicidade, existe muita diferença, elas são opostas. Né? A igreja defende, quer a laicidade, mas o laicismo não. Né? Porque o Estado, ele é laico, mas eu não sou, você não é. Né? As pessoas não são laicas nesse sentido. E eu não sou uma pessoa, eu não posso ser, colocar uma máscara de católico quando eu vou à missa, e depois, quando eu saio da igreja, eu retiro aquela máscara. E aí vou colocar a máscara de advogado, aí eu saio do meu escritório, vou colocar a máscara de pai. Aí não, pelo amor de Deus, ué. Não é assim que funciona. Nós somos uma pessoa única, una. Então eu sou advogado, eu sou católico, eu sou pai, eu sou esposo, tudo na mesma pessoa. Não dá para ficar trocando, né? Não dá nem para usar a expressão máscara aqui, porque mistura as coisas. Mas não dá para ficar usando esses rostos assim, trocando, né, as feições à medida que você vai mudando de ambiente. Nós somos assim. Então a gente precisa que o Estado garanta o que ele tem, uma segurança jurídica, que o Estado garanta o que ele sempre garantiu. Mas nós não estamos tendo garantias do que ele sempre garantiu. Ele está tirando por decreto. Quando eu falo muito essa questão do decreto, né, para quem não é do direito, eu vejo que tem vários aqui que não são do direito, a questão é que é o seguinte, um decreto, ele não tem, dentro da legislação, da pirâmide ali, ele não pode mexer em algo acima dele. Um decreto é feito por uma pessoa. Né? Um decreto nas prefeituras agora está sendo feito pelo prefeito. Ou é feito pelo governador, ou é feito pelo presidente da República. Ele é uma pessoa, não tem discussão, não tem debate. No Congresso tem debate, é uma lei. Então, por isso ela está acima do decreto. Né? Então, um decreto ele não pode sair revogando leis, ele não pode, muito menos a Constituição. Né? É isso que nós estamos colocando aqui. E assim, a gente vai chegando num ponto que a gente pergunta, tá, e o que a gente pode fazer a respeito disso, né? Que num primeiro momento a gente pensa, não tem solução, né? Mas tem, né? Porque o Poder Judiciário, dentro daquele sistema de freios e contrapesos, né? O Poder Judiciário e o Poder Legislativo, eles têm prerrogativas de fiscalizar os atos do Poder Executivo, né? E no caso do Poder Legislativo, Poder Judiciário e assim sucessivamente. Então, pegando essa questão dos decretos, porque a gente está vendo que na grande maioria das vezes o problema é o prefeito e não a Câmara de Vereadores, né? Mas a gente tem percebido que, inclusive foi o caso da Uniju, que a gente chegou a judicializar essa questão, né? Só que o que a gente tem visto é um judiciário, e aqui para mim é a raiz do problema, Manuel, que a gente tem um sistema, a gente tem um mecanismo, mas não está sendo aplicado, porque a gente leva essa questão para o Poder Judiciário e o juiz, né, que deveria ser a boca que pronuncia a lei, né, eles estão se desapegando da lei, que serve como fundamento de validade das decisões judiciais, né, e eles estão se atendo a critérios políticos para decidir questões jurídicas. Né? Então você coloca um argumento, fala, meu direito à liberdade religiosa, com base no artigo 5º, inciso 6º, inciso tal, artigo 19, inciso 1º da Constituição, foi violado. Porque o prefeito editou o decreto tal que viola minha liberdade religiosa. Aí vem um juiz e fala, não, por conta dessa pandemia, o prefeito ele pode fazer isso. Mas, ora, pode com base em quê? Desde quando um decreto pode suprimir um direito fundamental? Né? Desde quando um prefeito ele pode dar uma canetada e falar, não, você não pode ir na igreja? Né? Então, assim, a gente percebe que a raiz do problema é o chamado ativismo judicial, né? Que é a gente ficar refém do poder judiciário que toma decisões com base em critérios políticos e deixa o direito de lado. Esse tem sido o maior problema. E acaba não tendo segurança jurídica nenhuma, né? Zero. Então, assim, a gente vê que o poder judiciário tem caído nessa aberração do ativismo judicial. Aí eu te pergunto, para que lei? Se não vai decidir com base na lei, para que a gente tem lei como fonte do direito? Né? Então, assim, eu fico abismado com isso. Porque hoje um juiz ele pode proferir uma sentença, proferir uma decisão qualquer, né, sem se ater
as questões técnicas, sem até a palavra da lei. E aquela decisão da Unijuc que a gente teve, tanto no primeiro como no segundo grau, para mim foi muito emblemática nesse sentido, porque assim, claro que todos nós já tivemos decisões judiciais, né, estranhas, né, isso aí não tem nem como negar, mas teratológicas, mas decisões tão políticas dessa forma que nem hoje, né? Não sei, quem está aqui deve ter visto também aquela decisão do Fachin também, né? Que não vamos nem entrar nisso aqui agora, senão nem falo. Né, dá problema. Mas assim, a gente tem visto um ativismo judicial muito prejudicial para a democracia brasileira, porque você vota no prefeito, você vota no legislativo, um vem usurpando a função do outro, e quando você quer usar o sistema da forma correta, o judiciário que deveria colocar o ponto final no assunto não ajuda, né? Então, aí a gente é refém do poder judiciário. Essa é a questão. Muitas dessas decisões, elas têm caminhado pelo caminho seguinte, que o argumento é de dizer que tá sendo feito isso para um bem maior, né? Para um bem social, para um bem maior e tudo mais. Que a sociedade está em risco, né? Que todos precisam abrir mão de alguma coisa, que religiosos também precisam abrir mão, né? Precisam fazer isso. Só que na hora que vai argumentar isso, esse pessoal precisa compreender que coisas sobrenaturais como a vida depois disso aqui existem. Se não existe, se ele não entende isso, se ele acha que não existe, para a maioria das pessoas e para os religiosos existe, sabe? E esse pessoal não compreende essa parte sobrenatural da religião para poder, acho que é só, tanto que coloca no rol de serviços, né? Acha que é uma relação consumerista, acha que é uma relação de serviço. Então você vai lá na igreja, paga, né, dá o dízimo e recebe a graça. E não é assim que as coisas funcionam. Faz o Pix, não, né? É esse tipo. Pois é, não é isso, né? A religião não é isso. Mas também eu acho que seria pedir demais também para o pessoal chegar a esse ponto. Porque se chegar a esse ponto de entendimento, na verdade, vamos ficar aqui só nesse mundo mesmo para poder não complicar o debate. Esse pessoal ele não consegue ter a mínima compreensão de que religião é algo tão natural no homem, né, na pessoa humana, que ele vai procurar, a pessoa, o ser humano, ele sempre vai procurar algo maior, algo superior. O catecismo da Igreja Católica, ele começa com isso. O primeiro capítulo do catecismo é o homem é capaz de Deus. O homem é capaz de Deus justamente porque o homem sempre, se você for ler, você vai entender que dizendo que o homem sempre busca a Deus. Em qualquer situação, ele sempre vai buscar a Deus. Independente do cristianismo. As sociedades lá, mais primitivas que se tem notícia, já tinham culto, algum tipo de culto. Sabe? Então, o homem sempre vai procurar algo. Isso eu estou só tentando mostrar, antropologicamente, vamos dizer assim, o quanto a liberdade religiosa é muito mais do que só um simples serviço. Tá? Porque eles não precisam eles não têm essa compreensão de naturalidade, de buscar algo superior. Porque até ateus, Vitor, eles buscam algo superior. Eles são humanistas. Né? O Deus deles, o algo superior deles é a humanidade. Mas eles buscam algo superior. Né? As pessoas, elas entram em depressão. Você falou isso no começo, né? As pessoas entram em depressão nessas casas fechadas e não podendo ter um acompanhamento espiritual. Sabe? Nessa situação específica, mais ainda. Eles acabam morrendo rápido de depressão ou se suicidam. Qualquer estatística hoje que você pegar, você vai ver que o índice de depressão e de suicídio tem aumentado. Tem crescido demais. E boa parte disso é a falta de acesso, principalmente de idosos, né? A falta de acesso a esse acompanhamento espiritual das pessoas. Para muita gente, como você mesmo colocou, é o ar que elas respiram, elas precisam daquilo. Então eu não estou falando nem da parte sobrenatural, não estou falando nada disso, eu estou falando que elas precisam daquilo. Elas necessitam daquilo. Se você não necessita, né? Você tá bem agora, porque está tudo fechado, mas
muita gente necessita disso. E é preciso entender que as outras pessoas, não sou eu, as outras pessoas necessitam de coisas diferentes do que eu preciso, diferente do que eu necessito. Isso não é negar que existe doença, isso não é negar que é um problema, isso não é negar que existem grupos de risco, que essas pessoas às vezes não podem ir. Não estou negando nada disso. Eu estou constatando o fato de que o ser humano ele busca a Deus em todas as situações, seja um Deus cristão, budista, o que for, mas ele busca a Deus em todas as situações, sempre na vida, e que essa busca de Deus faz falta, justamente porque é natural do ser humano, e sendo natural do ser humano, quando isso é tirado dele, ele vai sentir isso de forma muito intensa dentro dele. E agora é a hora que vão causar problemas. E é a hora que chega, falando de problemas, é onde eu quero chegar dentro do materialismo que o Estado tem. Porque o Estado tem esse materialismo e ele pensa no imediato mesmo. E o imediato é isso, esses problemas que estão sendo causados. Porque se você não quer pensar no sobrenatural, ou pelo menos ter essa alteridade de entender que o outro, as prioridades do outro não são as mesmas que as suas, pelo menos pensa nisso. Pelo menos pensa que a quantidade de pessoas que entram em depressão por não ter um acompanhamento espiritual, por não ter acesso à sua religião, por não ter acesso, é muito grande. É muito grande o número de pessoas assim. E não vale, aí não vale morrer por depressão, por suicídio, mas não vale por Covid. Aí nós temos que fazer essa escolha, né? Não, a gente não tem que fazer essa escolha. Exatamente, assim, é até forte o que eu vou falar aqui, né? Mas eu tenho certeza que eu não vou ser mal interpretado. Mas para o cristão, é mais importante a salvação da alma do que do corpo, né? Então, assim, você privar a pessoa disso num momento como esse, a salvação da alma dela, que ela acredita que está lá naquela missa, que está lá naquele culto, isso para mim é uma das maiores barbaridades que o poder público pode fazer, né? Mas, assim, o que me conforta, Emanuel, é que isso, assim, muita gente tá falando, porque não é perseguição, não é perseguição. É perseguição, sim. A perseguição, ela muda de forma ao longo da história, mas é perseguição da mesma forma. E por que eu digo isso? Né? Porque se você pegar a história da igreja, né, desde a igreja primitiva, né, dos primeiros apóstolos, né, das primeiras comunidades, até hoje, a história da igreja é uma história de perseguição. Então isso não é novidade para a gente, não é novidade para a igreja, né? Tanto é que tem uma frase muito bonita, eu não sei de quem foi, se você souber, né, fica à vontade para falar, mas é aquela questão que o sangue do mártir é semente de cristãos. E o sangue aqui não só no sentido literal do sangue, mas assim... Foi Nero que falou isso. E aqui eu não vou nem falar o sangue, né, no sentido literal, porque, claro, né, a gente... No contexto católico, a gente sabe da importância do martírio, mas o que a gente vem sofrendo hoje é, de fato, um novo tipo de perseguição, que é uma perseguição velada. E, para mim, é um dos piores tipos de perseguição que a gente pode sofrer, porque é aquele bate-assopra, é aquela perseguição dissimulada, sabe? Da pessoa que... É tipo aquele cara que finge que é seu amigo, te abraça, te dá tapinha nas costas, tá bom. E se é a primeira chance que ele tiver de puxar seu tapete, ele vai puxar. Então esse é o tipo de perseguição que a gente está sofrendo hoje, sabe? Às vezes a gente olha assim, mas é pro nosso bem, é pro bem da coletividade, mas que tipo de bem? Né? Que a gente falou no começo sobre essa questão da proporcionalidade e tudo mais, mas para mim meu bem maior é a salvação da minha alma. Sabe, se eu não é a questão da prioridade que eu estava falando agora há pouco. Exatamente. Então, assim, se pra gente, né, nossa prioridade é a salvação da nossa alma, se a gente encontra essa salvação única, exclusivamente na igreja, quem é o prefeito para falar o contrário? Quem é o prefeito para me dizer que se eu assistir missa da minha casa e entregar o dízimo, devolver o dízimo por Pix, eu tô salvo? Entendeu? Então, assim, isso é um absurdo. E aí a gente vai chegando nessas conclusões que eu acho que são óbvias, né? Como a gente falou, tá falando desde o começo, a liberdade religiosa é um direito natural. Ela sendo um direito natural, ela não pode ser manipulada dessa forma.
né? Assim como a vida não pode ser manipulada dessa forma, a liberdade de expressão não pode ser manipulada dessa forma, e outras tantas liberdades não podem ser manipuladas dessa forma. A gente está vivendo uma situação em que nem estado de sítio o país vive. Né? Em estado de sítio não se pode fazer certas coisas que estão sendo feitas, mas elas estão sendo feitas por decreto. Pois é. Né? É uma coisa que não, isso me bate na cabeça o tempo todo. Porque quando a gente vê essas coisas acontecer, não sei se você tem essa impressão, mas é como se eu estivesse jogando o meu curso de Direito no lixo. Porque a gente aprende toda aquela parte, né, de freios, de contrapesos, de pirâmide, de Kelsen, de toda essa coisa aí. E, de repente, na hora que realmente você precisa daquilo, na hora que realmente porque a Constituição, ela é enorme, a nossa Constituição é gigantesca, né? Na hora que a gente precisa do que está ali, daqueles dispositivos constitucionais que estão ali, aí não serve. Porque a situação pede outra coisa. Então, o que é uma Constituição, se não constituir um poder constituinte da vontade da nação? No final das contas, a gente faz o quê? A gente vive para a lei ou a lei existe para a gente? Quem serve quem nessa situação? Quem serve quem e como cada um serve, né? Porque o que a gente tem visto é uma pessoa, né? Uma pessoa, você falou de Patos de Minas, então o prefeito de Patos de Minas, os prefeitos das cidades lá de São Paulo, os prefeitos das cidades aqui de Goiás, os prefeitos da cidade lá do Rio Grande do Sul, decidem, agora, lá no Rio Grande do Sul, eles estão decidindo até o que você compra. Sabe, não sei se você viu isso, mas eles decidiram o que é essencial e o que não é na sua casa. Né? Então, se você precisar de de um lápis na sua casa, não, você não pode comprar o lápis e ir no supermercado comprar o lápis, porque o lápis não é essencial. Poxa, quem decide quem é essencial na minha casa ou não sou eu. Sabe? Então a gente tá chegando nesse ponto. E a liberdade religiosa está muito acima de eu decidir ou não comprar um lápis. Está muito acima. A gente precisa ter esse senso de proporção na hora de fazer essa leitura legal, essa leitura de direitos. Esse senso de proporção não está sendo feito. A partir do momento que você libera uma série de coisas que não tem nada a ver serem liberados e restringe uma série de coisas que são direitos naturais das pessoas, você complica tudo, né? E aquele negócio, a gente tem para onde correr, mas os caminhos eles estão bem tortuosos nesse momento, né? O Poder Judiciário não ajuda. Então, assim, o que eu penso que a gente pode fazer, o que todo mundo pode fazer, é conversar sobre isso e, principalmente, né, quem tiver acesso, e todos deveriam ter acesso, aos representantes no legislativo, até mesmo ao prefeito, conversar, né, tentar conscientizar as pessoas mais próximas, tentar conversar com as autoridades, né, para tentar evitar que a situação chegue nesse ponto. Porque se a gente permitir, né, o avanço dessas arbitrariedades sobre os nossos direitos, sobre essa questão da liberdade religiosa, sobre as missas, a tendência é que lá na frente a situação vai ser muito pior. E não só com relação a essa questão da pandemia, né, mas também, eventualmente, com qualquer outro tipo de crise, seja financeira, né, econômica, sei lá que tipo de crise que pode vir no futuro, mas qualquer tipo de crise, qualquer tipo de situação pode servir como pretexto para, né, você retirar direitos fundamentais das pessoas. Né? Hoje é o direito à liberdade religiosa, mas amanhã pode ser o direito de liberdade de expressão, que a gente já está vendo que está meio que comprometido, né? Porque se você xingar ministro da STF hoje em dia, já... Né? Xingar não, xingar, até que eu xingar. Se você falar mal de ministro do STF e criticar, né, alguma decisão, você corre um sério risco de responder por isso judicialmente. Né? Então a gente vê que aos poucos tá dando problema. E com essa abertura aí, agora até deputado, né? Qualquer coisa já aconteceu lá, né? Agora, dessa vez, aconteceu lá com o Danilo Gentili, do deputado, né? Dos deputados. Ele exagerou? Claro que ele exagerou. O outro lá exagerou? É claro que exagerou. Né? Mas não é assim que resolve. É uma questão de dano moral, de injúria, de calúnia, do que quer que seja.
Não, não prisão, né? Prisão em flagrante ainda por causa de um vídeo. Pois é. Então, Mas Vitor, assim, eu acredito que o fechamento nosso aqui é justamente isso que você estava falando, né? Do que fazer, o que nós podemos fazer. Eu acho que o que a gente pode fazer é, primeiramente, compreender a situação, compreender o que está acontecendo, para depois a gente, caindo na real disso aí, ver que a gente não pode abrir mão dos direitos, ele tem que lutar por eles. Porque não, na hora que você recua, você entrega um direito, ninguém vai te devolver esse direito de novo. É uma luta para te devolver o direito. E quem tá achando que esses decretos de fechamento, de lockdown, de tudo mais, isso vai parar por aqui, não vai. Sabe, não vai. Vai acontecer agora um atrás do outro. E como que a gente vai fazer com relação especificamente aqui a nossa liberdade religiosa? Em relação a todos os direitos, mas aqui hoje nós estamos falando de liberdade religiosa. O que nós vamos fazer com a nossa liberdade religiosa? Nós vamos ficar, exercer só quando deixarem, só quando permitirem? Nós vamos precisar ficar esmolando 10% a mais, 20% a mais, dentro do espaço? É isso que nós vamos ter que fazer? Porque assim, demora 2, 3 meses para você conseguir subir de 30% para 50%, foi o que aconteceu com a gente aqui em Goiânia, né? 2, 3 meses para subir de 30% para 50% da capacidade. Do dia para a noite volta para zero. E aí, do dia para a noite, ele coloca 10 também. Há uns números que aparecem assim, que eu não sei, acho que o cara sonha com o número, né? E coloca lá no decreto. Aí já coloca 10 no outro dia. Aí sei lá o que vai colocar daqui 7 dias, daqui 5 dias. Né? Então a gente vai ficar à mercê mesmo. É isso que é a nossa vida vai ser isso? Realmente é assim que a gente quer que as coisas fiquem? Né? Então, a reflexão que eu deixo aí para todo mundo que viu, que vai ver ainda, que, né, passou por aqui, é essa. Exatamente. Eu também tenho um receio muito grande da gente ter que, lógico, né, trocando em miúdos, mas voltar às catacumbas mais cedo ou mais tarde, ter que fazer missa escondido, né, ter que pensar a que ponto a gente vai chegar, né? Então, para evitar o pior, para evitar de ter que voltar às catacumbas, para evitar a perseguição, para evitar as piores coisas que a gente já viu, que a história já mostrou pra gente, a gente precisa, você falou tudo, a gente precisa se conscientizar, a gente precisa de cobrar dos nossos representantes, cobrar diretamente, que eles estão lá para isso. Né? E a gente precisa, né, se levantar e falar, não, tá errado, não é assim. Né? Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós, essa que é a verdade. Né? E até onde a gente vai chegar? Até onde isso vai? Né? Eu, sinceramente, não quero pagar para ver, Manuel. Eu não quero pagar para ver, eu prefiro, né, fazer o que a gente tem feito hoje, né, dando esse testemunho coletivo de fé através da Unijuc, né, fazendo essa live como a gente está fazendo hoje, conversando com as pessoas mais próximas, né, e numa situação mais extrema, entrando com ações judiciais para tentar, né, reaver nosso direito, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para isso que a gente está aqui, como leigos, né? A gente tem esse dever. Eu não sei se tem algum clérigo presente aqui hoje, né? Ou se algum clérigo vai assistir no futuro, mas os clérigos também têm, né, as responsabilidades. Já passou vários deles. aqui, Dom Moacir passou por aqui, Padre Carlos passou por aqui, passou vários aqui. Já, né? Então, todo mundo tem seus deveres, cada um no seu quadrado, né? Mas todos têm seus deveres. Então, acho que se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir reverter esse quadro que hoje é tão preocupante. É isso aí. E só, o pessoal já vai encerrando, mas passar para o pessoal aí que tá online, que depois vai ver também, a gente vai fazer outras, mas agora no perfil da Unijuc. Então, vocês sigam lá, tá? Unijuc, a gente sempre está falando nos nossos perfis pessoais, a gente sempre está falando da Unijuc, colocando lá como é que chama? O perfil, né? O nome do perfil, @ lá. Entrem lá, sigam para a gente poder conversar com vocês. Nós vamos fazer essa semana, já vai ter outras, né? Mas lá pelo perfil da Unijuc. Então, acho que era isso aí, né? Isso aí. Muito obrigado por, né, estar aqui hoje, para a gente ter conversado sobre esse assunto. Eu gosto demais de falar sobre isso, né? E tomara que a gente não tenha mais que fazer uma live tão preocupada, para daqui para frente a gente fazer lives
leves. Mas olha, eu vou falar um negócio, nessa área nossa, fazer live leve não é um negócio muito comum, né? Não, não. Sempre que a gente faz live é porque tá precisando. Sempre é tenso. É. Mas é isso. Então tá É bom. isso. Um abraço, Até boa mais. noite. Até mais, Tchau, tchau. Donizete.